Elias, Eliarro e Elisha. Em 2 Reis, Malachim 2:8. Esta passagem nos traz um segredo contido dentro de 2 Reis 2:8. A transfiguração de Eliarro. Elisha carrega o nome de El Adoni, o Eterno. Elisha tem a mesma palavra de Elial. Eliarro, um anjo revestido de um corpo, que enrola o corpo e o golpeia nas almas. As almas que foram divididas em 2 partes, como Elisha e Eliarro. Eles passaram pelo seco em 2 partes, para Eliarro e Elisha, 2 malachims diferentes. O texto em 2 Reis traz uma transfiguração que supostamente foi copiada pelos copistas. Eliarro diz a Elisha: o que queres que eu te faça? Antes que eu seja tomado de ti, antes que eu saia de ti. E Elisha responde: peço-te que haja o dobro do teu Ruach HaKodesh, do teu espírito, a Neshama, sobre mim. A divisão entre essas 2 almas em 2 partes é o pedido para que o espírito de Eliarro, Elias, ficasse com Elisha. Será que este anjo possuía um espírito humano? Será que esse malachim possuía um corpo humano? Elial Hanavi, um malachim. Aqui acende um sinal de alerta sobre um ato que acontece, chamado de Imbur. Elisha recebendo o espírito, o Ruach, de Elial Hanavi. E depois, a saída do anjo da sua vestimenta humana, que é Elisha. Pois sua capa, sendo Elisha, era o seu corpo, que encobria a alma celestial de um malachim. Uma parte destas almas voltou com Elial Hanavi como anjo para as extremidades do Shammai. Houve então aqui, dentro dessa passagem, uma purificação com sal. E aonde esse sal fosse jogado,
não haveria mais morte ou aborto. O que isso nos ensina? Isto é impactante nos dias atuais. Sabemos que o sal tem uma energia muito poderosa. É claro que hoje existe um conceito que o sal traz pressão alta. Claro, a gente não está falando desse sal cheio de sódio. Estamos falando de um outro sal. Aconteceu então o processo de purificação da alma de Elisha para receber o imbur, o tempero para o malachim. Fica claro e evidente o imbur de um anjo. É claro, você deve ficar atento a cada verso, a cada letra da literatura hebraica. Sabemos que existe 72 portas de compreensão. Nos versos 23 vemos a subida do malachim de Elial para Beit El, para a casa do Eterno. Preste bem atenção. O segredo. Existe aqui um segredo magnífico. E existem muitas pessoas que não têm capacidade intelectual para poder entender esses eventos magníficos contidos nesses segredos. Existe uma forma de decodificar os textos. Claro, isso é só para quem tem conhecimento do assunto. A utilização de gematriot, a utilização de permutações de letras. E justamente a pessoa tem que, no mínimo, entender, no mínimo, a compreender a literatura hebraica. Vemos aqui Elial Hanavi saindo do corpo de Elisha e subindo para Beit El. Beit, casa, El, eterno. Subindo para uma dessas camadas dos palácios celestiais. Vamos continuar o texto. No meio do caminho, ele se depara com algumas crianças no meio do caminho. A literatura cita meninos que saíram da cidade. Alguns meninos, aqui está trazendo o verbo masculino, que saíram da cidade. O termo da palavra cidade está ligado a corpus, o corpo, terra. Os meninos saíram de uma cidade. Estamos falando de fluidos. Estamos falando de sêmen, semente, que saíram da cidade.
Nessa trajetória para Beit El, Elial Hanavi se depara com estes meninos. E esses meninos começam a provocá-lo. Por quê? Esses meninos foram expulsos da cidade, foram jogados, e essas almas estavam buscando um refúgio numa dessas camadas até Beit El, no caminho para Beit El. Eram almas que foram expelidas da semente, do sêmen. Quando elas viram o anjo Elial Hanavi, começaram a lhe atacar. Os meninos eram fluxo da semente do homem, expelidos, jogados. Fluxos espontâneos. E a reação dessas almas é de zombaria. Porque eles zombaram dizendo: sobe, calvo. Por que calvo? É claro, as pessoas têm uma imagem distorcida de um malahim, imaginando ele ser loiro, dos cabelos grandes, ondulados, olhos azuis, asas. Mas esses meninos viram a face real de Elial Hanavi. Sem nada. Sobe, calvo. Como assim? Porque eles não poderiam ver a face de Elial Hanavi. E viram a sua parte traseira do anjo Elial Hanavi. Abro aspas aqui. Talvez um anjo não possa ver essas crueldades por amor a Hashem. Um malachim não pode ver essas almas jogadas nessas camadas e ficar quieto por temor a Hashem. Mas Elial se virou para trás e os viu. Talvez eles não o tivessem chamado sua atenção. Elial não tinha os vistos. Elial não tinha visto eles. Elisha, vendo tudo aquilo, os amaldiçoou em nome do Eterno. Então duas ursas, vejam bem, 2 anjos, está no plural aqui, para feminino. As ursas saíram do bosque, elas estavam ocultas e saíram e acabaram com aquelas almas, extinguiu aquelas almas que zombaram de Elial Hanavi. Segredos que ninguém vai contar para você. A transfiguração, o embur e a saída do anjo Elial Hanavi do corpo de Elisha. Shalom a todos. Espero que se inscrevem no nosso canal, dê o seu like, faz o seu comentário. Agradeço a todos vocês.
por assistir essa pequena aula. Shalom. Lehitraot e tudo de bom.